Fala galera, sejam bem-vindos ao Traz o Café. Eu sou o Léo. E eu sou a Nara e hoje vamos falar sobre o racismo nas séries, filmes e na vida. Então traz o café e vem com a gente. Então pessoal, hoje vamos começar de uma forma diferente. Vamos começar com a leitura de uma mensagem. Uma mensagem que mandou pra gente foi o Diego Moreira, que foi sobre o último episódio de como sobreviver na quarentena. E aí eu vou ler a mensagem que ele deixou. Terminei de ouvir o segundo episódio. Foi bem importante esse tema. Para mim, a maior vantagem foi estar mais próximo da família e mudar algumas atitudes com os outros, e dar importância que não percebíamos com a correria do dia. A desvantagem foi ter que adiar planos, ficar sem perspectiva de quando vai poder colocar em prática de novo. E ficar por mais 10 dias, 30 dias e mais 15 dias, e não saber quando vai voltar ao normal. Isso tudo vai ser gatilho para quem já sofria de algo psicológico, chegar a atentar contra a própria vida. E assim, isso é real, né? Isso é real, né? A gente comentou isso no episódio, que quem não tem uma base psicológica sofre muito nesse momento de quarentena, que tá preso dentro de casa. E se você ainda não ouviu o segundo episódio, volta lá. Volta lá, escuta lá sobre o que a gente falou. E quem quiser também mandar essa mensagem, né? O nosso e-mail é o contato.trazocafé@gmail.com. Lá você pode mandar sua mensagem, seu feedback, se você está gostando, se não está, alguma sugestão. E também tem o nosso site que está no link do nosso Instagram, que é o @trazocafé, o Instagram, e lá clicando no link tem lá uma parte de mensagem, só que lá a mensagem do site você vai ter que gravar um áudio, que é só mensagem em áudio, tá? Exato. Ok? Sem mais delongas. Vamos começar o episódio definitivamente desse tema delicado, né? Sim, verdade. E para falar sobre esse assunto, a gente precisa dar voz de pessoas que realmente precisam ter voz, né? E aí, para falar um pouco sobre esse assunto com a gente, nós temos 2 convidados, né? Se apresentem. Se apresentem. Primeiras damas. Oi, galera. Meu nome é Juliana. Sou amiga aqui desse casal, né? Recebi esse convite maravilhoso. Fico muito honrada e agradecida de estar participando desse tempo com vocês. E vamos lá. E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo Henrique. Sou amigo desse casal maravilhoso também. Estou muito feliz pelo convite, né? Tô extasiado até agora. Muito agradecido. E é isso, vamos lá que vai ser muito proveitoso. Vai sim. Vai sim. Esse bate-papo vai ser muito legal. Vai sim. E aí, para começar falando desse assunto, né? Vamos puxar assim, né? Esse assunto que está um pouco em alta, que em alta num termo negativo, com certeza. Porque, racismo, para mim, já não é uma coisa que vai ser extinta. Exatamente, é uma coisa porque é muito antigo. Antigo demais, é uma Muito coisa antigo. que já não era para ter nem vestígios mais disso, só nos livros de história. Exato. Porque o que está acontecendo hoje é um reflexo que já vem acontecendo de muito tempo. Sim. Que, em altas e baixos, mas nunca acaba. Uhum. É uma coisa que, você quer que acabe, mas tem pessoas que gostam de fazer com que isso volte à tona. Exato. E é uma coisa que não é natural. Para mim não é natural, porque isso não existe, que ninguém nasce racista. Você se torna um racista, você com sua inteligência que eles dizem ter, que esses racistas têm, né? Você acaba sendo o mais bobo de todas as pessoas, né? Que é ter essa desigualdade com Isso. qualquer outro tipo de raça ou etnia. E eu acho que, assim, muitas vezes a gente, como você falou, né? A gente olha, assim, para as pessoas e dizem, mas por quê? Como pode ser, entendeu? Uma pessoa olhar para um negro e ter uma visão negativa dele, sendo que ele é um ser humano como qualquer outro. Mas eu acredito que isso está muito enraizado na nossa cultura. É de muito tempo, entendeu? Não é as pessoas são assim porque querem. Eu acredito que não seja porque elas querem. Eu acredito que isso está enraizado na nossa cultura. E a gente cresce, infelizmente, a gente cresce tendo essa visão que não deveria ter, porque é totalmente errada. Para mim, é uma visão totalmente, como você falou, que deveria estar extinta. E que nem você falou, né? A pessoa cresce, mas existem pessoas que crescem aprendendo isso,
e tem gente que cresce já sem isso, né? Exatamente. E eu acho que é muito do você querer aprender sobre o assunto, do você conhecer sobre o assunto. Porque, assim, a gente cresce e a sociedade coloca na gente, né, esse tipo de informação. Mas eu acho que vai muito da gente querer saber o porquê, quando, como isso surgiu, mas, tipo assim, é se questionar, é realmente fazer aquela pergunta, mas por quê? Qual o sentido disso? Eu concordo muito com o que a Nara estava falando agora, a Nara e Léo, que isso vem de muito tempo, né? Isso vem dos tempos da escravidão, né? Isso foi impregnado na sociedade, onde a gente já vem com o pensamento que o negro é uma raça inferior, né? Ou são grupos de pessoas inferiores, né? Por causa desse... Eu fico imaginando se antigamente, tempo da escravidão, fossem os brancos no lugar dos negros, né? Sim. Exatamente. Seria, então, um pensamento seria a mesma coisa. Eu acho que hoje em dia o preconceito, o racismo seriam contra os brancos, de certa forma. A opressão, digamos assim. Porque isso vem enraizado de muito tempo. Isso foi, infelizmente, uma coisa que nos foi ensinado, né? A gente viu como história, né? Só que, graças a Deus, isso está sendo destruído com o tempo, né? Se a gente for comparar o racismo de antigamente para o racismo de agora, muita coisa melhorou, muita coisa melhorou. E ainda tem que melhorar, né? Melhora muito, né? A gente é muito forte o racismo, é muito lento essa evolução, né? Para que suma. E eu creio que vai chegar um tempo em que... Porque a gente está lidando com o ser humano. Pois é. Tipo, uma coisa que o Henrique falou sobre, tipo, a evolução lenta, né? Que muitas vezes o negro, ele acaba se desconfigurando das suas próprias raízes e querer mudar, sei lá, estilo de cabelo, estilo de roupa, o jeito, mudar literalmente aquilo que foi as suas características para não se enquadrar, para não serem recebidos com preconceito e acabam exterminando uma cultura, né, que não tem como fugir, infelizmente, por causa desse preconceito que vem de anos. Graças a Deus, né, como vocês falaram aí, tá mudando, muita coisa tem mudado. Entretanto, ainda falta um bocadinho para literalmente com certeza. Instinto. Mas vamos ver que um dia vai ser, né? A gente caminha para a evolução e para o melhor. Com certeza. Com certeza. Eu acredito também que tudo é convívio, sabe? Eu fico imaginando, eu acho que foi a Nara que falou, o que se passa na cabeça de uma pessoa julgar um negro e tudo mais, com tanto tempo de evolução, né? Com tanta coisa positiva relacionada ao racismo, né? Sendo extinguido de certa forma, né? Sendo diminuído. Acho que é o convívio, né? Se você tem uma família que ainda acredita muito que a sua cor de pele é superior à outra, você passa isso para o seu filho, independente de história, sabe? Independente de evolução. Se você passa isso para o seu filho, que você é superior ao próximo, isso vai sendo espalhado pelo mundo da mesma forma, né? Acho que vem muito de dentro da família também. Que se a gente fosse criado só pelas ruas, só por TV ou internet, isso é muito explícito, é muito óbvio que o racismo é uma coisa negativa, né? Com certeza. Assim, hoje não só, né? Vem de muito tempo, né, evidenciado, não só na história, né, no colégio você aprende, né, mas em séries e filmes, né, isso é bem presente, né, mostra de formas de pessoas, grandes figuras, né, para essa luta, né, que o racismo que é representado em filmes, né, como eu falei, né, tô sendo redundante aqui, séries que tanto de humor quanto séries sérias, né, a gente tem séries de humor que você trata tanto o racismo, mas de uma forma tão séria que, como você é uma série de humor, você acaba não percebendo isso, né? Você vê aquela série do Dale Chris, ele fala a infância toda dele foi racismo. Ele foi para um colégio que só tinha brancos, que o tempo todo ele era o único negro do colégio, que ele era chacoteado e muitas vezes ele era excluído das coisas, até aquela forma humorística que ele fala da professora dele, que sempre tratava ele como um coitadinho, mesmo ele tendo os dois pais, ela sempre tratava ele como se a mãe dele fosse mãe solteira. Assim, é uma forma humorística de falar sobre o racismo, mas é uma coisa muito séria, que tinha muita gente que achava que todo negro era filho de mãe solteira, ou o pai abandonava.
o pai estava preso, ele disse, seu pai está preso, às vezes teve um episódio que ela falava isso, a gente vê que é uma forma de humor, mas é uma forma muito séria de racismo, tá entendendo? Que existia naquela época, que é uma época ainda diferente da época do que é representado na série, porque a série ela foi adaptada para uns anos à frente da infância do Chris Rock, que é o baseado da série, né? A história, o contador da série. Ele é até o diretor, se não me engano, né? Eles adaptaram porque na época estava passando até uma série que era no mesmo período, aí ele queria botar em um período diferente para não ficar se misturando com a série que estava passando no momento na TV. Sim. Aí ele fez uma adaptação para uns anos à frente da infância verdadeira dele, né? Mas que conta exatamente o que aconteceu na infância dele, né? De que houve até episódios que, tipo um episódio que ele estava no bairro de branco lá que ele saiu, pô, é muito interessante essa questão, que existia bairros de brancos e bairros de negros nos Estados Unidos. Lá, né? Mas lá como base, né? Era o lado A e o lado B, né? E assim, não era só naquela época, né, velho? A gente chega a ver também que há uns 3 anos atrás, Chicago era um dos lugares que mais tinha essa separação entre bairros de brancos e de negros. A gente tá falando de 3 anos atrás, sabe? Não é algo que falar. Bem recente. Atualidade, né? Bem atual. Isso é atual, velho. Então, essa divisão, essa segregação sempre houve. E querendo ou não, não ajuda as pessoas a mudarem de ideia. Porque se sempre foi natural ter essa divisão entre os bairros, então pra que mudar agora? Então, pra que a gente querer mudar o pensamento agora, se sempre foi assim, sabe? O sempre foi assim faz com que as pessoas caiam no comodismo e que as ideias que foram implantadas é real e não tem pra que mudar se tá bom desse jeito. Porque não tá me afetando, não tá me atingindo, então não chegou até a mim, então vou deixar pra lá, não vou querer mudar, não vou querer estudar pra saber de fato o que ocorre no racismo, o que de fato é um racismo. E as pessoas acabam deixando isso pra lá, e aí a gente acaba vendo o que a gente vê hoje, né? Situações, mesmo que pequenas, mas que retratam o racismo de forma tão viva na nossa sociedade. Sim, e eu não sei se vocês viram, mas eu acho que foi semana passada, percorreu muito pela internet um vídeo de uma mulher que ela falava que, assim, eu achei absurdo, porque em pleno século XXI ainda tem pessoas que pensam dessa forma. E ela simplesmente falava que as estatísticas diziam que a maioria das pessoas que eram presas eram negros. E aí? O que eu vou mudar? E aí? Mas, gente, como assim? Ela falou como se as estatísticas fizessem com que ela fosse racista contra os negros. Se isso justificasse. Como se justificasse, né? Sendo que, na verdade, não justifica. Ela fala essas coisas como se a estatística definisse o que deveria ser o mundo, o que deveria ser o pensamento da sociedade. Isso. Sendo que a gente evolui em tecnologia, a gente evolui em muitas coisas no mundo, porém, a mente das pessoas relacionadas a esse assunto parece que elas não evoluem. Travadas, né? Não, ficam travadas, né, a mente. Elas não adquirem uma informação positiva. Isso, exatamente. Sobre aquilo que elas julgam, né? Isso. O Léo comentou de Todo Mundo Odeia o Chris, né? E tem um filme, eu não sei se vocês assistiram, Estrelas Além do Tempo. Conta uma história baseada em fatos reais, de 3 mulheres que participaram de um programa na NASA para lançar o primeiro homem à Lua. E são mulheres negras, que elas inteligentíssimas, por sinal, que elas, para trabalhar lá, foi o maior sufoco, porque só tinha brancos. Então, durante o filme, isso é um pouco de spoiler, tá, galera? Já presta atenção aí. Tem uma cena... Já anotei o nome do filme aqui. Eu também. Tem uma cena que a moça, uma das principais, ela precisa ir ao banheiro, e no bloco que ela trabalha não tem banheiro para negro, só tem banheiro para... Nossa. Então ela tem que andar e voltar do banheiro para negros 40 minutos. Então durante o dia, se ela tivesse vontade de ir no banheiro, ela tinha que andar 40 minutos para ir e voltar. E tinham 2 cafeteiras na sala dela lá, uma cafeteira para ela, negra, e uma cafeteira para brancos.
e ninguém tocava, ninguém colocava café na cafeteira dela. E assim que ela chega para trabalhar lá, a galera já confunde ela como se fosse a faxineira, sabe? Sendo que ela tá ali como uma cientista. Menospreza. Isso. Sendo que ela tá ali como uma cientista. E o filme fala muito forte sobre essa divisão. Tem outros momentos também que é preciso que uma das personagens ela peça uma petição para poder estudar engenharia numa escola de Meu Deus. numa escola de brancos. Então ela vai no juiz lá para poder garantir que ela conseguisse estudar engenharia na escola de brancos. E isso é muito forte, porque tipo assim, eu faço engenharia, sou negra, sou mulher. E olhando pra esse lado assim, falando, caraca, ela peitou todo mundo para ser a primeira mulher negra a estudar engenharia numa escola de brancos, para poder tipo, viver o sonho dela, né? E essa divisão que aconteceu lá, talvez não de forma tão, como é que eu posso falar? Não da mesma forma que aconteceu naquela época, naquele tempo, mas tem vestígios que ainda acontecem hoje. Por exemplo, para você entrar no emprego, vai fazer uma entrevista, você é negro, que mostra o seu cabelo black, muitas vezes você não é aceito simplesmente por causa do seu cabelo black. Sim. Isso, como se o seu perfil não se encaixasse naquela empresa, né? Exatamente. Se vocês não quisessem isso. Exatamente. Como se só tem lugar para você se for tipo, atrás das cortinas, sabe? Pelo seu estereótipo. E isso é muito forte, porque as pessoas acabam denominando quem é a outra pessoa pela cor, e não pelo caráter, não pela inteligência, não pela força de vontade, sabe? É literalmente um preconceito, um conceito que as pessoas criam pela cor da outra pessoa. E acabam perdendo de desfrutar, na verdade, né? De pessoas maravilhosas que existem entre os negros, né? E isso é muito verdade, o que você falou, que você é uma pessoa negra que tem um cabelo black e não se aceita pela sociedade, infelizmente, que eu acho assim absurdo, que muitas dessas pessoas, como você falou lá no início, elas desconfiguram das suas raízes. Então, assim, como assim você precisa simplesmente ser outra pessoa, entre aspas, exteriormente, para ser aceita na sociedade? Infelizmente, hoje em dia, isso ainda é muito forte. De pessoa, hoje, graças a Deus, que assim, e eu acredito que graças à luta, né, dos negros, muitas mulheres estão assumindo as suas raízes, estão assumindo cabelos blacks, cabelos crespos, e assim, eu acho lindo, eu acho lindo quando elas decidem simplesmente assumir as suas raízes, porque elas fazem parte disso. Isso é o que elas são, sabe? É o início da história delas. E, infelizmente, como a Ju falou, hoje em dia, a cor da pele define... Quer dizer, a cor da pele passa por cima do caráter e da personalidade da pessoa, infelizmente. Porque, assim, eu não acredito que a gente vai chegar a mais um século e isso ainda vai ser tão presente. Onde a gente vai deixar de conhecer pessoas, de dar oportunidade às pessoas por simplesmente uma cor de pele, que isso não deveria definir ninguém. E essa questão do cabelo, né, da desconfiguração, eu tenho um exemplo muito próximo, que é a minha namorada, né? Ela passou muitos anos da vida dela com o cabelo liso, né? Passando chapinha, essas coisas todas aí de vocês mulheres, né? De beleza e tudo mais, para deixar o cabelo liso, né? Até um dia que ela decidiu deixar o seu cacheado natural, ela se tornou uma pessoa bem mais feliz quando ela se aceitou como ela é. Bem mais linda, né? Se aceitou. E é como vocês estão dizendo mesmo, as pessoas, por julgarem a aparência, né? Que elas não acham adequada para as suas empresas, enfim, seu grupo de amigos e tudo mais, elas perdem de estar ganhando uma pessoa ali que pode trazer muitas coisas maravilhosas para aquele grupo. Justamente, né? E parte também, às vezes, não é nem da empresa, mas sim da pessoa responsável pelaquela entrevista aquela ali, área né? da empresa, que no caso é o RH, a entrevista. Se aquela pessoa for preconceituosa, ela mesma já vai cortando. Na verdade, chega casos que, tipo, ela nem chama a pessoa
Já por a pessoa ser negra na foto, ela já corta. Isso acontece muito em muitas empresas, tá entendendo? Isso. E falando de filmes, né? Tem aquele filme até Homens de Honra, não sei se vocês já assistiram, que é dos anos muito 2000, bom, que é muito forte essa questão de separação dos brancos e dos negros, né? Que quando tem aquela cena icônica, né? Que ele vai fazer aquela montagem do cano por debaixo d'água, né? Que os mergulhadores brancos descem, ele chega atrasado, ele já desce depois, e na hora de descer o saco com as ferramentas, os caras sabotam o saco, rasgam o saco e joga todas as ferramentas no chão. Aí ele demora horas e horas, e o capitão, que é o mergulhador-chefe, né, que é o Robert De Niro, que interpreta, e ele fala o tempo todo, desista, Carl, desista. E ele não desiste, ele monta exatamente perfeito o cano, ele sobe todo tremendo, já capaz de morrer de frio embaixo da água, já estava congelando. E o capitão, maior do que o mergulhador-chefe, ficava falando o tempo todo, tira ele daí, faça ele desistir, eu vou tirar você do comando e tal. Ficava pressionando a ele para ele poder fazer com que ele desistisse, e ele não desistiu. E o filme mostra a superação dele. E até no final do filme, né, quando ele vai vestir a roupa, ele tá com um peso extremo, né? Ele disse, se você conseguir dar 3 passos, você é efetuado como mergulhador, e ele consegue fazer os 3 passos. Com menos uma perna, né? Com menos uma perna. E é muito importante porque ele tá na frente da esposa e do filho, né? Isso. A representatividade, né? De que ele conseguiu o objetivo dele, né? Que era ser mergulhador. Superou ali uma dificuldade que foi imposta para ele. Né? Uma dificuldade, Com certeza. É um filme que eu já assisti N vezes. Já chorei. Eu sempre... muito bom. Chorei assistindo, é muito forte mesmo. Um filme que é para ser assistido. Quem não assistiu, que está escutando e não assistiu, vai assistir, que é um filme muito forte, clássico, e né? Muito importante, né? Para você entender como existia, né, esse tipo de preconceito em todo canto, né? E é só mais um exemplo, né? Isso. E eu tenho, assim, já falando em filme, né? Eu tenho 2 indicações aí para quem gosta de filmes sobre escravidão, sobre racismo e tudo mais. Eu não sei, são bem sofridos, né? Todos os filmes sobre escravidão já vêm com sofrimento incluído aí, né? 2 filmes que eu adoro, eu assisto várias vezes, 12 anos de escravidão e Django Livre. Né? Esse é top. Porque eu gosto muito, cara, de ver os negros superando aquilo que foi imposto para eles, sabe? Eles vencendo na vida, eles passando... Não que é óbvio que eu não queria que eles estivessem passando por aquela dificuldade, não. Mas, infelizmente, eles passaram, eles superando aquilo ali, vencendo. É muito bom ver isso. Sim, muito, com certeza, porque é uma luta, né? É uma luta que eles conseguiram vencer. E é como eu falei antes, é a representatividade. Então, assim, são essas pessoas que, infelizmente, eles tiveram que sofrer, né? Mas que no final de tudo, eu acredito que tenha valido a pena, né? A gente olha para eles e vê uma superação. E inspiram outras pessoas a lutarem também, né? Nesses filmes, sim, eles se tornam ícones, né? Eles inspiram aqueles escravos lá a lutarem e a sobreviverem àquela situação lá. Uma palavra que Henrique falou sobre aceitação. E aí você comentou também sobre representatividade, né? Se não houver aceitação, não vai ter representatividade. Você não vai conseguir representar a sua luta se você primeiramente não se aceitar. Então, existem ainda pessoas que querem lutar por essa causa sem antes se aceitar completamente. Isso. Então, não tem como você querer mudar o meio se você primeiramente não se muda, né? Não muda a sua mentalidade por completo. Isso é uma luta interna e externa. É algo que, se a gente não começar a mudar a nossa mente, e fala assim diretamente com negros, mas e para brancos também, né? Que lutam contra isso, que desejam lutar contra isso, não é simplesmente chegar e não, cair matando, vou pra rua e tudo mais. Obviamente que isso é um gesto. Entretanto, se o seu pensamento, se a sua mentalidade não for transformada completamente, todo esse gesto, toda essa pegada que você está tendo para lutar contra o racismo vai ser só naquele momento.
E assim, Sim. ninguém quer que isso fique só no momento. Nós estamos passando sim por momentos de manifestações, mas a gente não quer que fique só nas manifestações, que é uma mudança, e a mudança começa de dentro para fora, né? Isso, Então, e eu acho muito importante também, a gente vive em um clima de racismo, a gente pensa muito nos negros, obviamente, mas eu acho que a gente poderia, como é que eu posso dizer, a gente tem que ter cuidado para que a gente não crie um preconceito com os brancos também, tá entendendo? Que a gente não vire inimigos deles. Que é uma raça só, né? A raça humana. A gente não pode estar diferenciando por cor, por sexualidade, por tamanho, por status social, financeiro e tudo mais. Isso é uma união. Eu acho que essa guerra só vai acabar quando a gente se unir de verdade no modo geral, né? Quando você tá andando de mãos dadas com o branco, com o azul, preto, cinza, seja lá o que for, né? A gente tem que mostrar para o mundo que a gente não se agarra ao preconceito, né? Que a gente tá aí para ser contra isso, para tornar um mundo onde a gente não vai se falar mais nisso, né? Onde isso não vai ser um tema. Esse dia vai chegar. E eu acredito. Com certeza. Com certeza. Eu acredito que para a gente chegar nisso, a gente precisa querer conhecer mais sobre, né? Querer conhecer sobre as lutas dos negros. Eu acho que o que falta um pouco na humanidade, que eu tenho percebido, é a falta de empatia, sabe? É se colocar no lugar do outro. Eu gosto muito de me perguntar se aquilo que eu vou fazer para aquela pessoa, se eu gostaria que aquela pessoa fizesse comigo. Eu gosto muito de me fazer essa pergunta. Então, eu tenho certeza que se a gente fizesse essa pergunta antes de cometer qualquer preconceito racial ou qualquer tipo de preconceito de forma geral, eu tenho certeza que a gente não agiria da forma que muitas pessoas agem, sabe? É questão de empatia mesmo, é se colocar no lugar do outro, é tentar entender quais são as lutas que o outro lutou, que ele passou. E é isso, entender que todo ser humano é igual, né? Sim, Como o Henrique falou aí, todo mundo é igual. Seja Nós ele somos qualquer um só, cor, humanidade. qualquer etnia, qualquer religião também é uma coisa que se tem muito preconceito, né? E a gente tem que entender que todo mundo é igual, todo mundo tem que se tratar da forma igual, e que, tipo, se você tiver qualquer mínimo de receio com uma pessoa que é diferente do seu biotipo, né? Vamos botar assim, né? Dito, né? Você tem preconceito, você tem que estudar isso, você tem que trabalhar isso, porque com certeza, se você não trabalhar isso, vai evoluir uma coisa pior, e é bom a pessoa sempre estar vigiando isso. Pois é. E principalmente aqui, né, na realidade do brasileiro, né? O Brasil, ele é um país muito disseminado, né? Um país muito misturado. Eu creio que mais de 90% da população tem alguma raiz negra, com certeza. Eu vou falar aqui, vou abrir um parênteses rapidinho, só para falar um fato interessante assim sobre as minhas raízes, né? Que eu vou depois a gente vai fazer até um episódio sobre raízes, né? Sim. Que é muito importante. A minha família, tanto de pai quanto de mãe, ela vem do estado do Ceará, não é do estado de Alagoas, né? E tipo, a minha bisavó era filha de índios. A minha bisavó, parte de pai, era filha de índios e, tipo, veio passando geneticamente, né, quando a pessoa vai misturando e tudo, mas o meu pai, meu avô, meu pai e eu temos traços indígenas, né? Sim. Até assim, o meu irmão e minha irmã puxou mais a família da minha mãe e eles são, tipo, bem mais brancos que eu. Eu tenho eu sou, entre aspas, o mais escurinho, assim, entre eles, né? Porque eu tenho essa característica. A gente tem essa característica indígena, né? Que nosso cabelo é bem liso e tal. E, tipo, na família do meu pai, do meu avô, por exemplo, tem metade da família é cabelo liso e outra metade é crespo. Tá entendendo? Há essa mistura de DNA, né? Que já vem historicamente de você, né? E eu vejo muito isso em mim, né? Se eu for pesquisar, né? Eu sou indígena, mas bem longe, né? Bem longe eu sou indígena, mas, querendo ou não, eu tenho traços indígenas. E você, pegando assim,
tem gente que não consegue, né? Mas pegando a sua árvore genealógica, você vai ver que você, em algum momento, se for todo mundo, claro que tem gente que veio de outros países, né? Tem a sua herança genética de outros países, mas se você for brasileiro, em algum momento vai cruzar com negro, não tem como escapar, porque a base histórica do Brasil, eu gosto muito do Brasil por causa disso, porque é misturado, tudo misturado, tudo junto e misturado, por isso que a gente é essa bagaceira, entre aspas, tudo, toda, né? Por isso que o Brasil é toda essa qualidade diferente do latino, né? E apesar de não ser um país de primeiro mundo, o Brasil é conhecido como um dos países mais felizes. Eu acho que é por isso mesmo, por essa mistura toda. Isso. Essa mistura, exatamente. E por ser um país misturado, deveria ser um país com menos preconceito, né? Exatamente. Mas é um dos que tem mais também, né? Porque se você comparar na América aqui, Brasil tem preconceito até com peruano, boliviano, e não era pra ter. Não é uma coisa que não era pra eu ter. acho que já é exatamente por isso, Léo. Quando a gente mistura muito, as pessoas tendem a se comparar, né? Aí vem o julgamento. Por ser tão misto, as pessoas se comparam muito, querem muito ser superior à outra. Sim. Quando é todo mundo alemão, todo mundo branco, o pessoal não se compara muito, não. E acaba que a comparação mata, né? Isso. Sim. Aí vem violência, vem tudo que não agrada, não agrega. Assim, existem várias formas de racismo, mas eu queria falar de uma forma específica que eu acho que é a mais comum da gente e eu acredito que seja a mais perigosa, que é o racismo estrutural, né? Que são práticas, hábitos, falas que estão embutidas nos nossos costumes, que, assim, direta ou indiretamente, a gente acaba cometendo um preconceito racial. E eu separei algumas falas e alguns significados para a gente discutir um pouco. Eu já falei muito dessas falas, porque é como eu falei, né? Foi enraizado na nossa cultura isso, infelizmente. E hoje, depois de estudar, depois de ver séries, filmes e etc., eu vejo o peso dessas frases, o peso que essas palavras trazem. E aí, a primeira que eu vi, que assim, eu já falei muito, que é a frase "não sou tuas nega", que eles usam essa frase como se a mulher negra ela não fosse digna de respeito, como se, tipo assim, nessa frase deixa explícito que na mulher negra você pode fazer tudo, pode ser feito tudo, sendo que a gente sabe que não é assim que funciona, é um ser humano como se não fosse mulher igual as outras. Uma mulher como outra. Exatamente. Vocês querem comentar sobre essa frase? Não, até porque assim, essa frase ela vem da época da escravidão real, né? Sim, E os senhores podiam ter quantas mulheres quisessem. Não só da época da escravidão, mas bem antes também existia isso. De ter muitas mulheres. E existem hoje culturas que ainda acarretam isso. E aí foi pegando de ser tuas negras, não importa se você é branco, pardo, azul, amarelo, enfim. É negra no sentido de que, como o Henrique citou, né? Como se fosse qualquer mulher e a mulher não tem meio que uma autonomia sobre ela. Enfim. Sim. É bem pesado. Como se fosse um objeto, né? Eu ouvi, acho que foi com a Thaís, sobre uma conhecida nossa falou com o marido, o exemplo, né? Só tem mulher quem pode. Eu disse, acho que isso é tão feio assim para uma mulher dizer, porque ela se coloca como se ela fosse um objeto para ser conquistado, né? Tá entendendo? Exatamente. Não se valoriza. Eu sei que tem a ver assim com racismo, não sei se tem, mas essas frases assim, se encaixa, assim. Desvaloriza a pessoa. Você falar "não sou tuas negras" é como se as negras denigre a imagem da mulher, também objetos para ser conquistados. E não é assim. Pois é, e a própria mulher se permite isso, né? Uhum. Querendo ou não, já puxando um pouco do que eu acabei de falar, né? Essa palavra denegrir, quer dizer denegrir, já é também dessas palavras que vem da cultura que a gente enraizou, né? Na cultura, né? Que a gente fala
que o real significado de denegrir, né, é se tornar negro. Aí eu falei aqui, você fala hoje no dia a dia. Exatamente. E você não percebe de que essa palavrazinha tem um contexto histórico em cima dela, tá entendendo? Existe o significado dela que não é para representar dessa forma, tá entendendo? Outra frase que eu vi, que eu achei que realmente é uma coisa que é muito comum a gente ouvir, que é a frase, a coisa tá preta. Isso. Essa frase, quando ela é falada, ela se refere a algo ruim. Sim, sim. E quando a gente diz a coisa tá preta, a gente automaticamente bota preto como ruim, se fosse né? Sinônimo de algo ruim. E tipo assim, gente, como a gente tá falando, é o racismo estrutural que foi embutido, né, na gente, e a gente fala sem perceber, sem achar que isso é preconceito, mas isso é preconceito. Fala com a naturalidade, né? Que Exatamente. a pessoa nem percebe o peso da palavra, né? Outra frase é amanhã é dia de branco, que assim, apesar da escravidão ter durado mais de 300 anos, onde os negros eram obrigados a trabalhar, essa frase faz a ligação como se só os brancos trabalhassem. Como se os negros fossem preguiçosos e etc. Não fizessem nada e tudo mais. É bem complicado essa frase, porque ela se assimila ao trabalho, né? E sim, quando a gente olha assim, querendo ou não, de uma forma geral, as pessoas utilizam isso olhando meio que da periferia. Negro só quer não quer ralar para trabalhar, não quer isso, não quer crescer. E aí já utilizam essa frase visando tudo isso, né? E na verdade é tão forte. A gente fala assim no natural que acaba nem percebendo, mas quando a gente para refletir de fato, a gente vê que, tipo, poxa, dia de branco, mas que dia é esse, velho? e na maioria das vezes, a gente fala, não tem nem a intenção de menosprezar o outro, né? Ofendendo, né? A gente não. Eu acho que é o conhecimento também. Eu acho que muito do preconceito, como a Nara vem dizendo, né, enraizado, é estrutural, mas muitas pessoas não sabem se real elas não se aceitam como preconceituosas, elas não são preconceituosas, sim, digamos assim, por estar falando essas palavras, porque ela não é aquela vontade, né? Não sei se eu estou falando certo. Elas não têm intenção de ser preconceituosas. Acho que é isso. Mas falam. Sim. Isso. Acontece também. E outra frase é inveja branca. Que eu acho absurdo, né? Essa frase, porque eles associam o branco como se fosse algo bom, positivo, e é muito comum a gente ver em piadas e até assim no dia a dia mesmo associarem o negro e a palavra preta a coisas negativas. E assim, gente, como assim? A gente tá no século XXI e isso ainda existe. A gente definir cor como algo sendo bom ou ruim, não existe isso. A gente tem que cortar essas palavrinhas, esses termos e frases da nossa vida, né? Para que isso suma de vez. Sim. A pessoa vai cortando aos poucos, né? Porque, querendo ou não, você já aprendeu isso, né? Na sua vida, né? Mas você, sabendo o real significado, você vai querendo cortar essas coisas que você sabe que tá errado, né? Que não é aquilo que você quer falar, né? Não é aquilo que você quer representar, né? A partir do momento que você sabe o que aquela frase significa, você tem que cortar o seu vocabulário. Sim. Uma coisa que agrega muito à luta contra o racismo é a gente saber explicar e conversar com as pessoas que a gente julga racistas, entendeu? É que muitas vezes a gente não... Sim. Elas próprias não se entendem como racistas. Né? Explicando essas situações. Explicar os pontos, né? Principalmente. Porque se a gente levar para uma briga, para um debate, digamos assim, um pouco mais agressivo, porque muitas vezes a gente se estressa, né, no meio de um debate, no meio de algo relacionado a esses temas. E o estresse, a forma errada de se falar, torna com que aquela outra pessoa só se agarre mais no que ela acredita, né? Isso. É muito da falta de diálogo, eu acredito. Tanto da falta de diálogo, mas também como a do conhecimento, né? Porque, assim, essas frases que tu tá dizendo aí, Nara,
poucas pessoas sabem o real significado. Aham. Não Exato. só essas, mas tantas outras piadinhas e brincadeiras que são ditas dia a dia. É como essa que eu falei agora há E as pouco, pessoas- ovelha negra, né? Que o pessoal Sim. fala muito. Gato preto, É. que É. os bichinhos. Já Gato preto, ovelha negra. Gato Aham. preto, rapaz, gato preto. É, Traz azar, né? Nossa. É um absurdo, Os animais, maltrata até os animais. E é tudo costume, o costume que a gente tem, incluindo a gente nesse meio, né? Porque até então, antes de conhecer o real significado, a gente falava numa boa, isso. tirando Levava as como exceções, normalidade. mas na maior normalidade. Normalidade. Como muitas pessoas ainda falam, e se elas não tiverem conhecimento ou interesse de saber, elas vão continuar falando e não vão se achar racistas por causa desses comentários. E aí foi onde vocês comentaram aí relacionado ao diálogo, né? Se a gente não souber chegar para uma pessoa Sim. que fala, que tem esse pensamento, poxa, olha assim, essa frase aqui, ela fere, essa frase aqui, ela ofende, vamos mudar esse pensamento e tal. Se você não soubesse chegar na pessoa, tipo, já era. Ela vai simplesmente achar que é mimimi e tal, enfim. E até o contrário também, isso Exato. pode até disseminar uma informação negativa. A pessoa que ouve isso, ela pode se agregar a essa informação e achar que seja uma coisa positiva. Tipo, realmente ela entende que aquela frase é, como é uma das frases que a gente falou agora, é tipo gato preto da azar. E ela relacionar a pessoa negra, Sim. realmente, ela sabendo do sentido da palavra, ela relacionar para a vida dela a pessoa negra com uma coisa negativa, né? Isso é esse preconceito que as Aham, pessoas se agarram às vezes. Ela é realmente E aí isso, só, tá entendendo? sim, e aí só depende dela de mudar Isso. a mente, né? Mudar esse pensamento também. Aí, A informação ela vai ter. informação vai ter, pois é. E também na nossa cultura, né? A gente tem muito, até o Henrique pode dar o exemplo dele aí, de colocar apelidos em pessoas negras, né? Tipo, chamar de negão, não sei o que, neguinho, não sei o que, tá entendendo? O Henrique pode falar um pouco mais sobre isso, porque, tipo, eu mesmo, quando me apresentaram o Henrique, não me apresentaram por Henrique. Me apresentaram, esse daqui é o negão. Aí, tipo, já vem com um Engajado. apelido, com preconceito embutido, mas tem gente que não se sente ofendido, né, pelo nome, né? Pode Eu falar até lembro, pouco aí, pode falar nós aí. participamos de um grupo de igreja, né? Eu, o Léo e Nara, e a gente, no início, assim que eu entrei, temos lá um momento onde tem o almoço, né? Em cada cadeira tem o nome da pessoa. Eu lembro que quando eu sentei lá, no nome tava Negão, né? Negão na mesa. Aí o rapaz do meu lado, isso. Chega até a Aí ser o rapaz do engraçado, lado né? falou, nossa, que preconceito, você não liga não pra isso? Algo desse tipo, ele falou. Aí, eu, particularmente, eu nunca me ofendi por me chamarem de negão, sabe? Porque eu acho que eu me aceitei como negão. Da mesma forma que eu tenho orgulho do meu nome Paulo Henrique, eu tenho orgulho de ser negro, eu tenho orgulho de ser hétero, da mesma forma que eu teria orgulho de ser homossexual, se eu fosse uma mulher, eu teria orgulho. Não é uma coisa para que Sim. eu me divida, para que eu... Acho que é muito do termo pejorativo, Sim, quando você tá quer ofender a pessoa. Tá entendendo? O meu pai, ele sempre me chamou de preto, para vocês terem ideia. Meu pai nunca me chamou de Henrique ou de Paulo. Ele me chamava de preto. Acho que vem muito de como você chama a pessoa, qual a sua intenção também, né? O tom de voz e tudo mais. E realmente algumas pessoas chamam o outro de preto querendo ofender, né? A intenção dela é essa. Chama de negão querendo ofender, negrinho, tipo minha preta, né? Quantos casais chamam o homem chama a sua mulher de minha preta e a mulher não se ofende com isso, não vê isso como ofensa, e sim como um apelido carinhoso do marido, ou vice-versa. Tá entendendo? Vem muito da intenção de cada um. Eu lembro que teve mais um momento que todo mundo no grupo me conhece como negão, a maioria, né? Sempre me chamaram de negão, e eu até prefiro, às vezes, negão, porque eu me identifico mais do que Paulo. Eu acho um pouco estranho o nome Paulo assim. Acho que é o costume também, não sei. E que tem é gente que é o inverso, né? Tipo, Isso. quando chamam, né? Que chama, se a pessoa é negra e chama, ô negro, não sei o quê, não me chame disso, tá entendendo? Tem gente que já se incomoda, tá entendendo? Aí isso é bom entender, cada um que, tipo, respeitar também. Se você, Henrique, não se incomoda de ser chamado de negão, tá entendendo? A outra pessoa que se sente incomodada com isso, porque tem gente que se incomoda também com isso, tá entendendo? Respeitar, tipo, que você aceita dessa forma, tá entendendo? Eu acho que você entende
quando uma pessoa chega pra você, pessoas que eu não conheço chegam pra mim e me chamam de negão. Mas eu percebo naquela pessoa ali que ela não tá querendo, ela não me chamou pra me ofender, né? Não que eu ache negão como ofensa. Eu acho que é um comentário pessoal meu, eu não acho um negão ofensa, mas depende muito como você fala, né? Às vezes você quer ofender a pessoa chamando ela de lindão, tá entendendo? Dependendo de como você falar. É verdade. Não, Depende Da muito voz. do tom, né? Da Isso. forma, né, que fala, E né? eu lembro que tinha um momento onde as pessoas me chamavam pelo nome, Paulo Henrique, aí ninguém conhecia. Quem é esse Paulo Henrique? Ninguém sabe quem é. Não, é um negão. Tá entendendo? Era até engraçado isso. Ah, Mas é assim mesmo. E eu acho um pouco, Léo, que a luta contra o preconceito, ela tem que vir muito também daqueles que se sentem sofrendo o preconceito, aqueles que são como vítima. Porque muitas coisas vão sumir aos poucos, o mundo vai se tornar um pouco normal quando você não vê ofensa em tudo o que acontece. Eu sei que tem o racismo, claro que tem, é muito forte, mas nem Sim. tudo que falam e nem todos são racistas porque querem, digamos assim. Eles não querem Sim. menosprezar você, nem colocar você para baixo, nem ser superior, né? A gente tem que saber conversar com o próximo, a gente tem que passar a respeitar, a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? Uma coisa que eu levo pra minha vida, a gente só respeita. Sim. Conheçam as pessoas, sabe? Conversem com elas e vejam que as intenções e o que elas acreditam não são preconceitos de algumas formas. E se você vê que é preconceituosa aquela pessoa, você chegar a conversar e tentar passar uma outra impressão. Ou desmistificar aquilo que ela pensa, né? Sim, sim. Você tem que quebrar esses tabus. Que nem todo mundo é nosso inimigo, né? E também nem todos são nossos aliados. Então a gente vai ter que reconhecer um pouco em cada pessoa. A gente não pode levar tudo como uma briga também, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Vai ser tapa vai e tapa vem, como dizem. Exatamente. exatamente. Ju, você passou por alguma, assim, tem algum apelido desse tipo? Tipo assim, minhas tias me chamam assim, às vezes de preto e tal. Agora, na rua, assim, dos amigos, não. Era mais Ju mesmo. Aham. E uma coisa que eu ficava irritada, e alguns comentários, assim, na rua, tipo, sei lá, eu ia na praia, algo do tipo assim, passeando, caminhando, ouvia um "Sil, neguinha", ixi, que eu ficava, meu Deus do céu. E, tipo, Nossa. não gosto. Tipo, acho isso muito invasivo, na verdade. Mas é como Sim. É uma intimidade né? que não tem, Depende né? do momento, de quem tá falando, como tá falando. Mas eu não me incomodo, não, com esses nomes, com essas denominações, né? Que dão, acho até carinhoso, porque a minha cor Isso. sou negra, assim. Mas eu sei que existem pessoas que se ofendem quando são denominadas com esses nomes. Mas E a gente tem que Eu sou respeitar essas pessoas, né? De certa forma. Se ofende, a gente não Isso. chama mais. É o respeito ao próximo. de respeitar quem não quer ser chamado, e aquele que gosta de ser chamado, chama com carinho, chama de boa, assim, sem ofender, né? A partir do momento que a gente enxerga uma ofensa, a gente já se posiciona e fala assim: epa, até aqui vai, passou daí, Não dá já mais. não rola, existe um respeito, né? Existe um limite e todo mundo precisa respeitar. Acho que a base de tudo é o respeito. Se não houver respeito, Sim, com a certeza. gente se perde. A gente pede respeito e não respeita, a gente se perde e vice-versa. Se perde tudo. Exatamente. Essa é a palavra-chave, né? Respeito resume. A gente tem algumas perguntas para vocês de situações que a gente sabe que a maioria dos negros vivenciaram, sentiram na pele isso, e a gente queria saber se vocês já passaram por algo parecido. A primeira pergunta é se vocês já se sentiram vigiados ao entrarem em algum estabelecimento. Na verdade, eu sou muito desligada. Então, se eu já fui, se eu passei por isso, eu não me recordo. Mas em nenhum momento eu, entrando em alguma loja ou algo do tipo, eu me senti incomodada por estar sendo vigiada por alguém. Ou alguém tá observando a bolsa que eu entro, a bolsa que eu saio. Eu sou bem desligada, mas no geral, eu nunca percebi isso. Nesses anos de vida, assim, né? Não que eu seja velha, mas eu não percebi, não. Isso.
É assim, Pode falar. eu já passei por algumas situações, tanto em entrada em lojas, né? Já aconteceu comigo em supermercado, eu já fui comprar, porque hoje em dia as pessoas julgam muito por roupa, por ser negro também. Quantos experimentos sociais a gente vê por aí, mendigos brancos, né? Sendo julgados, ou que não são mendigos, mas estão com a roupa um pouco mais desgastada, assim, sendo julgados com olhares. Eu já entrei em supermercado. Eu lembro que em um momento eu saí de casa muito, muito rápido. Acho que eu tinha esquecido alguma coisa, eu era muito pequeno também. Aí eu entrei no supermercado muito rápido. Não foi aquela entrada normal. Meio que acelerado nas sessões. E eu vi que eu passei por um segurança, ele já me olhou estranho, né? E quando eu fui em algumas sessões, de repente ele estava na ponta da sessão me observando, né? Eu me senti mal com isso e comentei em casa. Quiseram até ir lá reclamar e tudo mais, só que eu não... Acho que não valia a pena, não. No momento eu não achei que valesse a pena bater de frente com essa pessoa, no caso, né? Eu lembro que em momentos eu voltando do trabalho para ir para casa, né? Pegar meu ônibus, e em determinado momento eu estava na calçada, estava andando, e na minha frente tinham, acho que 4 a 5 mulheres, eu não lembro se tinha homem no meio agora. Aí eu lembro que eu estava um pouco apressado, eu sei que assusta um pouco, né? Estava um pouco apressado, eu fui andando rápido, as meninas estavam um pouco mais devagar, tinha uma mulher um pouco mais velha com a bolsa, aí como eu estava acelerado, eu passei próximo a ela, ela ficou me olhando, né? Olhou assim de lado, depois olhou para frente, olhou de novo e ficou me encarando, né? Eu acho que aquele encarar, eu me ofendi um pouco, só que eu acho que eu driblei essa situação. Ela olhou para mim, ficou sorrindo, eu olhei de volta, sorri também e passei. Passei. Normal, segui meu destino. Eu acho que quando eu tava lá na frente, ela percebeu que de repente ela poderia ter me julgado mal. E enfim, eu acho que com exemplos a gente também ensina um pouquinho. Sim. Eu não precisei falar nada, nem botar uma cara feia. Fiz com que ela percebesse que ela tava me julgando mal naquele momento e que ela pensasse no que ela fez e seguir meu caminho. Mas acontece muito. E aí é chato assim na hora. Sim, demais. E a outra pergunta, eu queria saber se vocês já entraram em alguma loja e a vendedora, ela meio que não quis te dar informações por achar que você não tinha dinheiro suficiente para comprar tal coisa. Eu já passei por isso, sim. E eu fiquei muito abusada, muito irritada, porque eu tava ali precisando do objeto. E eu tava ali só pedindo uma informação para que ela pudesse pegar no balcão, né? E eu ali esperando, e vinha um e passava na minha frente, vinha outro, passava na minha frente. E eu sou paciente até um certo ponto, então eu já tava... Eu não acredito, cara, que ela não vai me atender, não acredito. E aí quando ela veio me atender, eu falei, moça, eu preciso disso aqui. Ela simplesmente pegou, nem olhou direito assim pra minha cara, me entregou. E, cara, isso me deixou reflexivo. Eu falei, mano, o que é que eu tenho de errado? Porque se eu vim comprar... Foi o que eu fiz, né? No mínimo eu tenho que ter o dinheiro pra pagar. É o mínimo. E... Sim. Enfim, foi algo bem constrangedor. Eu fiquei, além de abusada, por estar esperando. E principalmente por perceber que não foi algo tipo assim... na fila de prioridade, eram os idosos passando. Não eram idosos passando. Eram jovens também, adultos também. Enfim, isso é bem chato. Não deram a atenção que você merecia, né? Isso. A verdade é essa. Isso, eu já passei por algumas situações, na verdade. Eu sou uma pessoa que sou um pouco tímido. Eu sou bastante até, eu acho. E quando eu vejo que eu vou num estabelecimento, que aquela pessoa não me trata bem, às vezes por estresse, o funcionário está estressado, eu trabalho com o público, eu sei como é isso, eu tento entender. Só que você sente quando você não é bem tratado, quando você entra, vem uma terceira pessoa, segunda, terceira, quarta, e é atendido na sua frente, aí você vê que aquela pessoa não está lhe valorizando, né? Como se você tivesse alguma coisa de errado, como a Juliana falou. E eu não consigo voltar nesse estabelecimento mais, né? Nem por raiva, eu acho que não é nem por raiva, tem um pouquinho de tristeza pela situação, mas um pouco também pela timidez. E se eu vou nada, aquela pessoa tá me julgando, eu vou entrar mais não ali não. Aí não volto no lugar. Já aconteceu várias vezes já. Mas sempre com esse mesmo exemplozinho. Assim, essa pergunta que a Nara fez, ela não é só num contexto racista, certo? É num contexto preconceituoso. Eu mesmo já sofri esse tipo de preconceito de uma forma que eu acho que a pessoa
não considerou que eu teria dinheiro para comprar aquele produto, que foi quando eu fui comprar o meu celular. Eu tinha acabado de vender um celular, aí eu fui comprar, tava com dinheiro para comprar o celular à vista, tá entendendo? Aí quando eu fui na loja, no shopping, o cara me tratou mal lá, malzaço, assim, tipo, eu tava com a farda, não era uma farda, né, mas assim, uma roupa que eu dava a aparentar que eu tava vindo do trabalho, certo? Mas, ó, o cara me tratou assim, eu me senti a pior pessoa do mundo, assim, em termos de, tipo, ele achar que eu não teria dinheiro para comprar aquele produto em dinheiro, porque eu falei que eu queria, se tinha algum desconto à vista e tal. Aí ele me respondendo assim, de uma forma assim que eu Meio senti áspero, né? que eu não estava sendo bem atendido. Tanto é que eu não comprei lá, eu fui em outra loja no próprio shopping e comprei. Nessa outra loja já fui tratado de outra forma, porque tipo, a pessoa tava nem aí para como eu tava vestido, nem nada, né? E nem questionou a questão de forma de pagamento. Ela só me falou do jeito que eu perguntava, ela respondia tudo claramente, tudo do jeito que a pessoa tem que ser atendida, né? Porque assim, as pessoas têm que entender que estão trabalhando com o público, então vai chegar pessoas de todas as formas e jeitos. E o mínimo que ela tem que dar é uma atenção, né? Uma atenção igual para todos, né? É o mínimo. Claro. Tá igual para todo mundo. E é engraçado quando, Isso. eu sei que não é uma coisa para rir, né? Mas quando você chega no estabelecimento para comprar algo e as pessoas não lhe valorizam, e quando vê que você tá ali para gastar muito, de certa forma, o sorriso abre de repente, né? Aquela simpatia. Exato. Isso. E Aquele sorriso de principalmente vendedor. quando você Muda entra num completamente. estabelecimento onde tem várias vendedoras e que você vai repetir a sua ida lá várias vezes no mês, no ano, tudo mais. Você vai a primeira vez, aquela pessoa lhe trata mal, lhe julga de certa forma. Aí você ou só pede uma informação, só compra alguma coisinha e de repente você volta uma segunda vez e gasta um valor legal lá e gasta com a outra atendente, né? Aí aquela outra fica olhando, eita, fica meio que melhor. Poderia ter atendido melhor, né? Eu acho que a forma de Isso. atendimento tem que ser de uma forma geral, independente do que você seja, né? E a última pergunta, como o Henrique falou sobre a questão que ele estava andando na calçada, né? Eu já tinha anotado uma pergunta aqui, que é se alguém já mudou de calçada, de direção, só para não passar ao seu lado. Se isso aconteceu com vocês. Como eu falei, né? Eu sou bem desligada. Normalmente eu tô andando com um fone de ouvido no meu... Então, isso aconteceu, eu não percebi. Entretanto, a pessoa que perdeu o prazer de caminhar ao meu lado, né? Então, né? Arrasou. Eu já tive situações parecidas em eu chegar perto de uma pessoa, ela segurar a bolsa mais forte. De repente eu sentado no ônibus e aí o pessoal passa, olha pra minha cara, não, vou sentar aqui não, vou sentar do lado, vou ficar em pé, não sei. Coisas que você vê assim e percebe assim um preconceito, só no olhar da pessoa. Essa do ônibus também. É bem Né? corriqueiro, Só na passa verdade. não, você tá aqui. Você tá até do lado da sombra, velho. E aí tem pessoas que preferem não sentar na sombra, pô, pra não sentar do seu lado. Absurdo. Nossa, é absurdo. É absurdo, chega a ser absurdo. Tipo, não entendo o que se passa na cabeça das pessoas, mas enfim. Sim. Tipo assim, um negócio que eu queria comentar é que a gente fala assim muito da nossa situação de adulto, né? Mas tantas crianças que elas sofrem diariamente racismos e Sim. preconceitos por serem negras, por classes sociais, enfim. Aí eu lembrei, a gente conversando aqui, que eu comecei a estudar num colégio, acho que fazia primeira série. Que na época era um colégio bem renomado e tal, lá no Farol. E a minha avó trabalhava lá. E aí o pessoal, do nada, começou a dizer que eu era bolsista. Do nada. Né? Tu é bolsista, né? Tu é Meu bolsista, né? Deus. Tu é bolsista. Eu falei, não, a minha mãe paga aqui a escola, minha mãe paga tudo, não tem bolsa, não tem nada. Não, mas porque a tua mãe trabalha aqui, não sei quem. Eu falei, sim, mas minha mãe Já tem começa como pagar atacando, né? a escola. Aí eu tipo... Aí você vê, aí junta dois preconceitos, né? Por achar que você não tem dinheiro, né? E pode até dizer que, tipo, por ter um parente, né? Uma pessoa conhecida sua que trabalha no colégio, potencial você de falar. não tem condição de potencial de estar lá. Isso martelou aqui agora, eu falei, caramba. E tipo, eu era criança, naquela época
passou, mas a gente refletindo hoje, tantas outras crianças que passam por isso, nem todas têm uma estrutura para saber lidar, né, com essas situações. E muitos não têm pais estruturados para sentar e conversar relacionado a esse tema. E elas acabam gerando pensamentos que geram tudo aquilo que a gente já conversou no começo, né? Você começa a querer se tornar uma pessoa que você não é, simplesmente para ser aceito. Isso é muito complicado. Exatamente. E vamos falar um pouquinho agora, né? Mais uma vez, sobre séries e filmes. E eu queria iniciar aqui falando da série Brooklyn Nine-Nine, que é uma série de humor, onde já tiveram várias cenas. E uma cena que me chamou muito a atenção com relação a racismo é onde um dos policiais, o Terry, ele já é um spoiler, tá? Ele é abordado na rua por outro policial, e aí ele fala que é policial, mas o policial que tá abordando ele é branco e ele não, ele ignora o fato dele ser policial, sabe? E simplesmente trata ele de uma forma agressiva, falando várias coisas. E aí eu tava vendo na semana passada um vídeo que comparava essa cena do Terry, por ele ser negro, onde um policial abordou ele, e outra cena de outro policial, Peralta, que ele é branco, e onde ele tá pulando a janela de uma casa, porque ele tá indo atrás de um bandido. E aí tem outro policial do outro lado da rua, e ele simplesmente pergunta o que é que ele tá fazendo lá, e quando ele diz que tá indo atrás de outro bandido, o policial simplesmente, ok, beleza. Ou seja, pelo fato do Terry ser negro, ele foi tratado de uma forma totalmente agressiva, né? O policial não deu voz a ele por ele ser negro. E outra situação que é um extremo, onde o Peralta tá na janela, pulando uma janela, e o policial simplesmente acredita nele por ele ser branco. Não o trata da mesma forma que tratou o Terry. Não que a forma que o Terry foi tratado é uma forma correta. É totalmente errado. Mas a gente vê a diferença de tratamentos quando a gente coloca branco e negros, né? Eu achei muito forte essa comparação de cena. Sim, eu tinha visto no Instagram essas cenas individuais e eu falei, caramba, acontece numa série de uma forma leve. As pessoas riem, né? Na verdade, mas isso é algo bem sério. Que muitas vezes Com você certeza. não para pra, tipo, se explique o que tá acontecendo, quem você é. E não. Exato. Pelas estatísticas, né? Entre aspas, se é negro é mais provável de ser bandido. Se é branco, pode estar simplesmente esquecendo a chave dentro de casa e vai pular a janela de boa. Exatamente isso. E por mais que a gente não queira fazer comparação e nem queira dizer essa palavra de ser branco é ter privilégio, mas a gente sabe que é real isso. Eu tava vendo outro vídeo que tinha uma atriz negra e uma atriz branca e faziam perguntas parecidas como essas que eu fiz a vocês. Era tipo assim, cada pergunta que faz vai baixando um dedo da mão. E eu vi que a atriz negra, ela ficou, tipo, com todos os dedos, ficou com a mão fechada, ou seja, ela tinha passado por todas aquelas situações, né? E a atriz branca, ela tava com todos os dedos levantados. Então, assim, eu acredito que privilégio branco existe sobre sim, com certeza. Situação polícia, bandido negro, tudo mais. Eu sei que tá vindo muito forte, já vem vários anos, tudo mais, esse debate sobre o racismo policial, o preconceito da polícia e tudo mais contra os negros. Eu acredito que criminoso é criminoso de qualquer forma, sabe? De qualquer cor, qualquer gênero e tudo mais, e qualquer profissão também. Eu acredito muito na polícia. Sei com certeza que tem muito policial aí que é corrupto, é preconceituoso, é racista e tudo mais. Só que eu prefiro acreditar que não são todos, né? Não é uma corporação inteira, não é uma... Não sei como se diz. Não é a polícia em si. E sim,
várias pessoas ali que já, e independente de ser policial ou não, uma pessoa que já tem uma índole má, já tem uma índole ruim, né? Assim, o preconceito é enraizado numa população de uma forma geral. É quando uma pessoa tá atrás de você andando na calçada e você julgar sem saber, ficar de roupa, sei lá. Quando eu entrei no supermercado rápido, já me julgaram. Sim. Né? Você tá do lado de uma pessoa, no ônibus e tudo mais. Acho que o preconceito tá em todo o canto. Quem nunca aqui já ficou com medo por duas pessoas numa moto chegarem perto de você de repente? Sim. E a gente, querendo ou não, tá julgando aquelas pessoas sem saber. Sim. Eu acho que é a situação, no geral, que nos torna um pouco mais cuidadosos e até preconceituosos com algumas situações, né? Eu só acho que a gente não tem que ter cuidado para não generalizar, não achar que todo mundo é igual, né? Que todo mundo é ruim. Tem em todos os cantos. Exato. E tem até uma série que a gente assiste, que já terminou, na verdade, que vai lançar a 4ª temporada, que é This Is Us. Vai lançar a 5ª temporada, desculpa. Que ela fala de trigêmeos, só que um dos trigêmeos foi adotado no hospital. Não vou falar muito aqui, vou falar um pouco da sinopse, mais ou menos, da série, né? Que, tipo, eles são trigêmeos, mas como um deles só é negro, todos foram criados da mesma forma, mas, tipo, da forma por 2 pais brancos e, tipo, da forma que, entre aspas, nos Estados Unidos é criada uma família branca. E, tipo, o filho que ele é negro, ele conseguiu criar essas atitudes e ações que os brancos têm, que, tipo, quando ele tava com pessoas que era negra, você via que ele não se encaixava naquele meio. E, tipo, até tem um episódio que a mãe de um filho negro, amigo dele, disse bem assim: você não tá vendo que o seu filho tá com um problema no cabelo? Isso. Aí ela, por quê? Porque, ó, o cabelo crespo, você tem que cortar bem baixinho nessa região aqui da nuca, para ele poder não ficar ferindo o seu filho e ele coçando. E quando mostra a cena, ele tá coçando assim, chega a tá vermelho o cabelo dele. E, tipo, você nunca levou ele num barbeiro negro? Porque lá nos Estados Unidos tinha muito disso, na época, que era 1982. Tinha barbeiros e até hoje, né? Pessoas que são especializadas em cabelo afro, né? Cabelo crespo. E, tipo, ela nunca tinha levado ele num barbeiro que sabia dessa informação. Sabia cuidar dessa informação. Só levava nos barbeiros que levavam o outro irmão dele, que era o barbeiro branco. E, tipo, ela não sabia esse tipo de coisa que, tipo... São cabelos específicos, é uma diferença, né? Cortes específicos. Com cabelos diferentes, específicos. E, tipo, não só isso, né? Estou dando um exemplo desse do cabelo, mas existem várias cenas que colocam de preconceito nessa série, que é fantástico. A série, assim, mostra exatamente como é que um filho negro adotado por pais brancos sofre também um preconceito, mesmo tendo o amor todo dos pais. Sim. E até preconceito dos próprios irmãos em alguns momentos. Mostra isso no decorrer da série, porque a série é contando a história dessa família e é fantástico a série, eu recomendo a todo mundo para assistir. Tem no Amazon Prime, não tem no Netflix, é uma série do Amazon Prime. Mas pode assistir de outros meios, né? Mas é muito boa a série e fala exatamente disso. Tem até uma parte, sim, um spoiler da 4ª temporada que, tipo, rapidinho, 2 minutinhos o spoiler. É o seguinte, quando ele tem 2 filhas, o filho negro, né? Quando ele tá mais velho. Aí a irmã dele diz bem assim: nem a irmã dele, nem o outro irmão dele tem filho. Aí diz bem assim: será que o Kevin, que era o outro irmão dele, o branco, vai deixar algum neto para nossa avó? O neto? Aí ele olha assim para nossa mãe, né? Aí ele olha assim: mas e os meus filhos não são netas dela, não? Mesmo não sendo de sangue, elas são netas dela. Né? Ela fala como se, assim, quisesse que as filhas do Kevin tivesse traços do pai, porque a filha do filho negro não tinha traços do pai, né? Então, assim, é absurdo. Elas não deixam de ser netas por causa disso. Por causa que ele é adotado, tá entendendo? Aí ele ficou super malzinho na série, a cena é muito pesada. Muito. E, tipo, ele ficou super ofendido, porque, tipo, não considerava as filhas dele como neta. Pesado.
Exato. Aí Além de atingir é ele, pesadão, atingiu essa cena é bem pesada e, tipo, é só um dos negros. É, Aí não é só essa cena, tem vários momentos na série que mostram o preconceito que acontece mesmo entre família mesmo, né? Uhum. Eu tenho uma série que é a série não, né? É um filme, na verdade, que é Pantera Negra, que assim, a gente gosta muito, né, desses filmes assim de heróis e tal. E Pantera Negra, eu acredito que é um filme não simplesmente de um herói qualquer. E nesse filme tem uma visão diferente dos negros, sabe? Até porque o ator principal, o protagonista, ele é negro e ele é um herói. Então, valorizada, né? eu acredito muito que isso, com certeza, isso é importante para as crianças de hoje em dia, que elas só tinham referências de heróis brancos. sim. E assim, e elas terem a referência de um herói negro, ver que, poxa, eu sou negro e eu posso ser bem valorizado, eu posso ser bem visto, na verdade, né? Eu tenho uma representatividade de um herói negro, que é o Pantera Negra. Então, assim, por mais que seja um filme fictício, mas para as crianças isso é muito importante, para as crianças negras. É uma representatividade, assim, topada. Eu achei muito interessante. Saudade do Imambê. E assim, só eu não me recordo de ter outros filmes de super-heróis com heróis. Eu não lembro também. Também só- não. Se você pegar, você conta na mão, né? Teve aquele filme do Will Smith, né? O Bangkok, né? Sim. Que É. ele é um super-herói, né? Mesmo de uma forma errada, mas é um super-herói e ele é negro, né? São poucos, se você parar para pensar, a representação de heróis negros são bem poucos. O cinema em si, existe aquele preconceito, tal, teve até aquele protesto no Oscar e tudo, que fizeram, né? Eu acho que existe um preconceito no cinema, não é de hoje, não é de atualmente, né? Isso aí já vem, a academia já vem com essa questão preconceituosa, não vem ao papo, né? E agora, para finalizar essa questão de séries e filmes, a gente tem uma série que é bem importante. Sim. E quem vai ouvir agora e não assistiu, assista, que ela fala de um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, que o nome da série é Os Olhos que Condenam. Ela está presente no Netflix, certo? E ela é baseada em fatos reais, num caso que aconteceu em 1989 nos Estados Unidos. Isso, no Harlem. Se vocês não assistiram, eu acredito que a gente vai dar um pouco de spoiler aqui. Então, assim, se você não assistir, dá uma pausa aí, vai assistir e depois volta, porque ela é curtinha, não é longa. Dá pra você assistir rapidinho. São 4 episódios. São 4 episódios, é rapidinho ela. Você assiste rapidão. E, tipo, só dando um alerta, ela é muito forte, viu? Quem tiver aí um coração em dias aí, tem que assistir. Porque ela é muito forte. E eu mesmo me emocionei em vários momentos na série. Você consegue sentir a emoção do momento, né, que está acontecendo no espaço, é bem realista. E a diretora conseguiu fazer com que o roteiro ficasse bem ligado uma coisa na outra, e você consegue sentir a importância de que é essa série, para mostrar que, tipo, mesmo você sabendo hoje já o fim do que aconteceu, né, você fica ligado querendo querendo que aquilo fosse de uma forma diferente. Sim. Mas que infelizmente não foi daquela forma, ou até pior, porque querendo ou não, a ficção não consegue representar 100% o que foi, né, da realidade, mas ela tenta transmitir para você o máximo possível, e creio eu que, para mim, ela conseguiu afetar isso, conseguiu transmitir o peso da série. Essa série, ela conta a história de um caso onde 5 adolescentes negros participaram de uma algazarra, né, num determinado local lá em Harlem. E aí, inclusive, nesse mesmo dia e próximo dali do local, uma mulher foi encontrada onde ela tinha sido agredida e ela foi estuprada. Então, assim, já começa pesado daí. Por eles estarem perto, próximo do local, eles foram vistos como suspeitos, né, desse caso de estupro,
que eles não cometeram, obviamente, e Posteriormente, eles foram condenados, né? sim, Inocentemente, né? Foram condenados eu acho e que essa é uma parte muito forte, realmente. né, do filme. Vocês que assistiram Da série. também, Ju e Rick, podem comentar também um pouquinho sobre isso. Eu chorei a série toda, porque eu achei muito forte a forma como os policiais Isso. coagiam eles, sabe, para eles falarem. Poxa, eram crianças e eles estavam ali sendo interrogados sem nenhum adulto, e muitas vezes, quando tinha um adulto na sala, os policiais faziam de tudo para que esses adultos saíssem da sala e eles ficassem a sós com as crianças. E eles eram menores, né? Só Sim. tinha um dos tipos que tinha completado maioridade. 16 anos, que 16 anos naquela época poderia ser acusado por crimes, maioridade poderia ser acusado por crimes hediondos, né? E você vê o esforço dos policiais para fazer com que eles confessem uma coisa que eles não fizeram. Exato. E eles conseguiram fazer isso, né? Pegar esse depoimento fake, querendo ou não, foi inventado, Sim. e condenaram os jovens à prisão. E eles foram soltos em 2002 só, e inocentados, né? É porque o verdadeiro culpado daquele crime se confessou, né? Confessou o crime, e eles foram inocentados em 2002. E eles entraram com ação contra o Estado e só ganharam a ação em 2014. Ou seja, que é- 12 anos depois que eles foram Preso, soltos. né? E, E o que é muito Além revoltante dos anos que eles desse passaram filme, presos, dessa né? série, né? Que e ao- mostra muito um lado negativo aí da polícia daquele tempo, né? Da polícia no geral. E também a corrupção do Sim. Estado, assim, porque foi uma coisa feita para realmente julgarem aqueles negros, né? Eles não queriam eles queriam não solucionar, eles não queriam solucionar o problema, assim, descobrindo realmente o que aconteceu. Eles queriam arrumar culpados para aquilo ali, e se encaixaram muito bem na vontade deles, que foram os negros que estavam naquele momento lá, e eles Sim. se esforçaram ao máximo aí para tornar uma cena de crime, um contexto de depoimentos, né, para tornar esses jovens aí culpados, para mostrar para a sociedade que eles resolveram um crime onde 5 negros seriam os culpados aí desse crime violento. É muito revoltante, eu me revoltava muito, eu me emocionei na parte que a mãe tá conversando. Também. Pode falar essas coisas assim? Meio que spoiler, onde a mãe tá... Pode sim. Desculpa aí, pessoal. Onde a mãe tá conversando com o filho na prisão, e ele disse que houve passos, se não me engano são passos que ele ouve, e a mãe disse: se você estiver ouvindo esses passos, pode ter certeza que sou eu vindo aqui lhe buscar, né, e tirar dessa prisão, né, dessa situação. É muito emocionante, né? É muito triste ver o sofrimento deles pela aquela situação toda lá que eles passaram, por aquela injustiça toda. Muito bom. Tipo, quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, quando eu terminei, eu já não queria assistir mais a minissérie, né? Eu já tava revoltadíssima. Eu falei, não vai Revolta muito. Cara, como assim? Não acredito. Não acredito. E algo que, quando terminou, refletindo depois, não foi feita uma justiça, no caso deles, na verdade. Eles só foram inocentados porque o verdadeiro culpado conheceu na prisão um desses 5, né? E aí ele resolveu, depois de ter mudado a mente, ir lá e confessar, porque ele já sabia que dali não ia sair mais para inocentá-los. Mas não foi isso depois de muitos anos de sofrimento, né? Isso, não foi feita uma justiça em si do caso, né? Eles buscaram, então o caso só foi reaberto porque ele resolveu confessar aquilo lá. E se ele não tivesse confessado, ia continuar pro resto da vida lá, né? Cumprir a pena toda, né? Eu achei interessante, o título da série, em inglês, é When They... Quando eles nos veem, alguma coisa assim. E aí, essa tradução literal, quando eles nos veem, bicho, é muito pesado, pô. Porque quando eles nos veem como vândalos, criminosos, como pessoas que vão causar perigo para a sociedade. E tudo isso que a série representou, né? Como se só fosse nesses momentos em que a sociedade nos enxerga. Né? Sociedade não, acho até os líderes até, não sei.
e em geral, na verdade, em Exato. geral. Sim, E se volta ao olhar, tipo, Uhum. do, sei lá, do Estado, para os negros. nesses casos. E aí, quando ela começa, a Linda, né? O nome da promotora, e ela começa a pegar, Sim. descobre Isso. que tem um caso de estupro no Central Park, onde eles estavam, e vê lá um monte de menino negro lá, e ela fala assim, mano, não enxerguem eles como crianças, Sim. eles são animais, ela rotula eles, né? Eles são animais, Uhum. eles são suspeitos desse caso, e começa a manipular simplesmente porque ela queria dar o que a sociedade estava pedindo, uma justiça. E no próprio minissérie ela mesma fala o que é Sim. justiça, né? Não há Isso. justiça. E é algo Virou muito forte. politicagem. É algo muito forte, porque a polícia ali naquele Exato. momento estava com todo o poder. E como vocês citaram antes, né? Crianças, mano, tipo, todo mundo assustado, Uhum. sem ver pai nem mãe, por horas para dar um depoimento. Muitos ali não sabiam nem que era um estupro, assim, nunca tiveram relação com uma mulher e simplesmente foram Sim. manipulados. Chegava aí e falava, ó, Ciclano disse que você fez isso. Uhum. Aí, tipo assim, como assim? Como eu fiz isso? Quem disse? Quem é? Eles nem se conheciam, né? Nem se conheciam, velho. Nossa, a cena que eles se conhecem Esse depois, você. tipo, você é fulano, eu menti sobre você. E aí todo mundo começa a E falar pra que você ver, mentiu, sabe? É muito forte isso. E teve até um dos adolescentes, né, que tipo não foi se juntou para a esse história. local. Foi o Que pior. foi o pior esse. Não foi para o local, fui acompanhar o outro no Um depoimento. amigo, né? Acompanhar o amigo do depoimento e acabaram chamando ele. E ele que contou mais mentiras Sim, que acabou condenando todo mundo, né? exato. E ele foi tão pressionado de uma forma que ele começou a contar E o que mentiras agravou e muito a mentiras e situação mentiras e deles acabou é- piorando a situação. Como eu tinha falado lá no início da conversa da gente, que a gente não pode levar os brancos como inimigos e tudo mais, a gente tem que ter uma união, né? Que a gente vê que na série, no início, tinha um monte lá de jovem negro, né? Brancos de bicicleta, e eles meio que zoavam eles, tiravam a onda com aqueles brancos. Aquilo ali foi um agravante, né? Sim, Foi um argumento para a polícia para querer culpá-los, né? Não, eles já estavam bagunçando lá, estavam tornando uma algazarra total, então leva a crer que realmente foram eles, né? Que agravou a situação deles, na verdade. E eu vejo também, eu não lembro o nome dele, velho. Se era o mais novinho, como era o nome dele? Kevin. Ele tava lá totalmente, tipo, assustado, só queria a mãe dele. E ele só perguntava, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Uhum. E aí quando fala assim, sua mãe passou mal, foi pra casa, e ele fica mais assustado ainda, porque tipo, mano, minha mãe passou mal e tô aqui sozinho, literalmente. Eu acho que Sim. no momento em que os pais começam a intervir, a irem lá, eu acho que foi um momento mais de choque, porque todo mundo só queria sair dali, né? Ninguém queria permanecer. Só queria ir pra casa, né? Ninguém queria estar Só lá. só queria estar com os pais. E um momento bem de choque que eu achei foi quando o pai do Andrew, ele e o Bob, ele ficou sozinho com o filho. O policial tirou ele, Sim. conversou com o pai, né, do Andrew. Ele falou, faça o seu filho falar, porque só assim vocês vão pra casa. E o cara, muito assustado, tentou convencer o filho a mentir. Com medo até de perder o emprego, né? Porque, tipo, minta, Sim, fala velho. assim, porque a polícia tem um poder, a polícia é que manda aqui, então a gente tem que fazer o que elas querem. E tem que fazer, essa frase, tem que fazer o que a polícia quer, por medo, né? Complicado. Onde eles estavam impondo uma autoridade, não por Exato. respeito de ser policial e ser uma autoridade, mas tipo, por gerar um medo ali, por gerar um pânico. E aí ele começa a se exaltar porque o menino não queria dizer a verdade, né? E eu achei Sim. aquela cena muito... Depois daí, o relacionamento deles começou a desandar, né? Depois desse momento, tudo começou a desandar entre o relacionamento Sim, de um pai e de um demais. filho, onde, na verdade, era para ter uma união. O Acabou apoio, não né? tendo. O apoio, acabou não tendo, Uhum. porque esse medo, e pelo que ele já tinha vivido, né? O pai dele, que ele até cita, que eu já fiz coisa ruim e tal, ele até é ameaçado Sim. pelo passado dele. E o medo de não querer que o filho viva aquilo faz com que ele tome aquela atitude que mais à frente, quando ele vai depor, né?
meio Ele que revela, piorou né? a situação, meio que piorou a situação. Piorou e ele se tudo. ficou Piorou muito tudo, marcado. exatamente. E eu achei bem forte isso, mano. O que o pai quis fazer, e assim, pelo medo, meio que atrapalhou mais do que ajudou e determinou o rumo desses 5, velho. Eu acho que foi bem forte a participação dele, assim, pra tentar ajudar, e acabou meio que não ajudando por completo. Sim, porque isso. E os policiais, eles, tipo, falavam que, se você falar, se você confessar, você vai pra casa. Ou seja, eles queriam ir pra casa. Então, o que eles tinham que fazer era o que os policiais estavam falando. Eu não vou Poxa, sofrer nada. se eu disser que eu fiz simplesmente isso, eu vou pra casa. Então, eu vou dizer que eu fiz. Então, assim, eles foram enganados, eles foram coagidos de todas as formas. E o que mais me deixou triste na série é que eram crianças, adolescentes, né? E todos eles tinham sonhos e muitos desses sonhos foram frustrados, foram deixados de lado porque eles simplesmente foram acusados por algo que eles não cometeram, né? É uma injustiça muito grande. Então, assim, isso aconteceu em 1989, mas é muito real ainda hoje. Até Hoje em dia, se 2020, não aconteceram já, né? Ou acontece. E aqui no Brasil, às vezes você tá... Às vezes você não, né? A pessoa tá com um pouco de droga, seja na quantidade pequena, e a polícia já pega e já leva como se você tivesse cometido um ato bem atrocidade, assim, bem grande, na verdade. E aí, às vezes, fica lá preso porque não tem como pagar uma fiança, não tem como direitar nada, na verdade. Dependendo da situação, se transforma em algo maior, né? Exato. Às vezes é confundido com alguém, enfim. Exato. E acontece aqui no Brasil, né? Não é nem longe. É aqui mesmo no nosso país. Exato. É uma coisa presente na sociedade, né? Infelizmente. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar com relação a só indicar o séries ou pessoal a que tudo? realmente assistam essas séries e esses filmes que valem muito a pena, são bem reflexivos, né? Não sei se a palavra foi certa que eu falei agora, mas enfim. Dá para refletir bastante, dá para entender bem o que acontece e do que aconteceu há tempos atrás. Então não deixem aí de ter essas sessões de séries e de filmes aí que valem muito a pena. Isso só reafirmando, Sim, né? com certeza. O que o Henrique falou aí sobre quando parar para assistir a série, realmente para com a mente aberta, para realmente compreender. Se tiver alguma dúvida, busca sanar essa dúvida, para não estar com meias verdades, né? Porque realmente é um assunto muito denso, muito complexo, e às vezes você tira suas próprias conclusões e nem sempre é aquilo que é a verdade da vivência de outras pessoas que passam por isso. Exatamente. Meio que um resumo geral é que enquanto a cor da nossa pele for mais importante do que o nosso caráter, do que o respeito, a gente não vai conseguir evoluir, né? Não chegar em lugar nenhum. Vai ficar parado no tempo com a mente fechada. Sim. Realmente refletir que existe uma igualdade, todo mundo tem o direito, o mesmo direito e os mesmos deveres. Por mais que esse assunto seja bem complexo, o amor precisa prevalecer e a união também. Com certeza. Exato. E essa é uma discussão não de um único grupo, né? Ela fere toda a sociedade. Então, assim, que fica essa reflexão para o pessoal, que as pessoas que forem assistir esses filmes e séries assistam com as mentes abertas, tenta procurar conhecer sobre racismo estrutural, sobre outras formas de racismo, para que, como a Ju falou, para que a mudança comece da gente, né? A gente tem que mudar por dentro, para que aí a gente possa passar para as pessoas essa mudança e as pessoas consigam ver, né? Então, assim, que essa discussão aqui tenha sido algo produtivo, tenha acrescentado na vida de vocês. Esse bate-papo a gente não foi a fundo, né? Exato. Nessa questão de racismo, porque querendo ou não ia ser aqui um bate-papo Coloca uma semaninha aí, né? extremamente mais longo do que esse. A gente tentou ser foi raso, né? Mas foi uma coisa assim bem abrangente. Creio eu que deu para entender o nosso ponto de vista quanto a isso, que tipo aqui
tivemos 4 pessoas com pensamentos diferentes que a gente discutiu esse assunto e que essas séries e filmes, né, representam muito isso que a gente falou e que nem o Henrique falou, né, assistam, vejam todos esses que a gente falou, não precisa ver tudo de uma vez, né, vai vendo aos poucos. Alguns, a maioria já deve ter visto, né, mas que fica aqui o espaçozinho para o Henrique e a Ju falar as considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo. Pode falar, Ju. Verdade, por essa oportunidade de poder estar discutindo esse tema com pessoas que estão realmente dispostas a entender isso, e creio que Sim. as pessoas que se interessam, quando ouvirem, também vão compreender. Só gratidão mesmo, que a gente vai a cada dia transformando a nossa mente, como eu costumo dizer, é devagar e sempre, sem parar. Há uma Construindo, evolução, Sim. E só gratidão mesmo. Exato. Por isso, e que as pessoas também possam compreender que é muito além de um bate-papo, são atitudes. É verdade. Então, Sim. que a gente Com comece certeza. a agir mais e conversar um pouco menos. Também, como a Juliana falou, eu queria Sim, agradecer com certeza. muito essa oportunidade que vocês me deram, né, esse convite. Eu realmente gostei de verdade. Todo sucesso aí para vocês, viu, Leonara? Esse canal tá maravilhoso, esse podcast de vocês. Que realmente as pessoas absorvam bem as Obrigada. informações que foram passadas aqui nessa conversa, esse bate-papo nosso. Sim. E que, como a Juliana falou, que abram as suas mentes, né? E procurem conhecer tudo que for duvidoso na cabeça de vocês, né? Tudo que vocês ouvem e ficam numa dúvida, vão a fundo e tentem entender essas situações, né? Entender o racismo, entender o preconceito de uma forma geral e tragam para suas vidas, né? Vamos refletir aí o que é que a gente já passou, o que é que a gente acha do nosso dia a dia, se está tudo normal, o que é que a gente encontra por aí de diferente, né? De estranho, e procurar sanar aí todas as dúvidas e de uma forma, como a gente falou lá no meio da nossa conversa, com muito diálogo, né? Que a gente levando as coisas para briga, para discussões agressivas, a gente vai chegar a lugar nenhum. Isso. Vai ferir e vai ser ferido, né? Não vai sair do estado em que nós estamos. Com Exato. certeza. Então é isso. Muito obrigado, viu? Pois é, muito obrigada. É isso aí. A gente Nada. agradece. A gente agradece a vocês. presença de vocês. Espero Com que certeza. a Com gente certeza. possa chamar vocês em outras oportunidades Sim. e vocês aceitem. E para você que chegou até aqui, né, siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, @TrazOCaféCast, e no YouTube também, Traz o Café Cast. E estamos presentes em várias plataformas de podcasts e músicas, né, que é o Spotify, Google Podcast, entre outras. Exato. Tem o nosso site no Instagram, na nossa bio, que lá você pode ter acesso a todos os episódios e mandar suas mensagens de voz. E se você quiser mandar seu texto, seu feedback sobre esse assunto ou sobre outros episódios que você escutou, tem o nosso e-mail, contato.trazocafé@gmail.com. E é isso. E a gente fica Tchau, por aqui. tchau. Né? Até a próxima. Tchauzinho, galera. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.